Esse é o grande debate do CM. Quem é o mais poderoso? Frank Richards ou Feiticeiro Escarlate? Se você acha que a resposta é fácil, pense de novo, porque não é. Vem comigo! Fala, Geeks! Com a saga do multiverso, vimos mudanças absurdas no equilíbrio de poder. América Chaves conseguiu abrir portais entre realidades. Loki alcançou o posto de Deus das Histórias. E até o seja dela surgiu como um dos maiores heróis da Terra. Mas mesmo com tudo isso, ainda existe uma disputa acirrada pelo topo da lista dos mais poderosos. E é exatamente aí que Frank Richards e Wanda Maximoff entram em cena. Quem realmente merece o título de ser supremo dentro do CM? Mas antes, dá uma força para o canal, se inscreva. Aqui você vai ficar por dentro do multiverso da cultura pop. Sai uma notícia, filme, série, você verá aqui no canal bem detalhado. Muito obrigado de coração pela inscrição. Bora seguir! Durante um bom tempo, os fãs colocaram a Feiticeira Escarlate no topo da lista do ser mais poderoso do CM. Afinal, vimos Wanda Maximoff enfrentar Thanos sozinha em Vingadores Ultimato, quase o destruindo por completo, e ainda eliminar os Illuminati inteiros em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Isso sem falar na criação de uma realidade inteira em WandaVision, com direito a recriar o Visão e até mesmo 2 filhos. Mas, e se eu te disser que todo esse poder pode ser apenas a ponta do iceberg dentro do CM? Porque agora, com a chegada de Frank Richards, a discussão mudou de nível. Franklin é simplesmente um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel nos quadrinhos. E agora, sua estreia no CM está balançando tudo o que sabíamos sobre hierarquia de poder. Em Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, nós vimos o nascimento de Frank Richards, filho de Reed e Sue. Até então, ele parecia apenas um bebê. Mas, no ato final, após o confronto da equipe contra Galactus, seu verdadeiro poder se revelou. No momento de tristeza, onde Sue Storm tinha morrido, Franklin, ainda um recém-nascido, conseguiu o impensável. Ele trouxe a própria mãe de volta à vida. Pense comigo. Wanda demorou anos de dor, treino e manipulação mental para expandir seus poderes ao ponto de alterar a realidade em Westview. Franklin, por outro lado, fez isso de forma espontânea, natural e antes mesmo de aprender a andar ou falar. E aqui está a diferença crucial. Enquanto os poderes de Wanda têm limites, como vimos quando ela não conseguiu expandir sua ilusão para além de Westview sem perder o controle, Frank Richards nasce como que a Marvel chama de poder cósmico inato. Nos quadrinhos, esse poder é tão imenso que já foi capaz de criar universos inteiros do zero. Isso mesmo, não apenas manipular a realidade, mas literalmente construir uma realidade nova. E não para por aí. A própria entidade cósmica, Galactus, um dos seres mais antigos e incompreensíveis da Marvel, já reconheceu Franklin como um igual. Em algumas histórias, Galactus até se torna o arauto de Franklin, o que diz muito sobre o nível de ameaça e grandeza que esse garoto pode chegar. Agora, vamos ao comparativo direto. Wanda Maximoff é poderosa? Sim. Capaz de dobrar realidades, destruir adversários temíveis e até mesmo enfrentar sozinha o Doutor Estranho. Mas todos seus feitos têm limitações e exigem tempo, esforço e muitas vezes sofrimento. Frank Richards, ainda bebê, já realizou milagres como ressuscitar sua mãe. E se seguir o caminho dos quadrinhos, poderá criar universos inteiros e manipular a existência em escalas que Wanda jamais chegou. Ou seja, a chegada de Frank Richards ao CM muda completamente o debate. Não se trata mais de quem venceria uma luta, mas sim de quem tem o poder de reescrever as regras da realidade. E nessa disputa, Franklin está vários degraus acima.
Mas calma, tem mais. Olha a barra do vídeo. No CM, Franklin ainda não teve seu espaço devidamente explorado. Mas se levarmos em conta os quadrinhos, o garoto é simplesmente, como eu já disse, um dos seres mais poderosos que a Marvel já criou. Frank Richards não é apenas um mutante nível ômega. Ele é a definição de potencial ilimitado. Nos quadrinhos, ele já demonstrou capacidade de criar universos inteiros do zero, incluindo dimensões próprias, como leis da física que ele mesmo decide. Isso significa que, enquanto outros heróis e vilões estão presos às regras do jogo, Franklin pode literalmente criar um novo tabuleiro. Um exemplo famoso é quando ele, ainda criança, recriou galáxias inteiras depois de batalhas cósmicas devastadoras. Para a entidade cósmica Galactus, Franklin não é só um mutante poderoso. Ele era tratado como uma força universal, quase no mesmo nível de entidades abstratas como eternidade e infinito. E o detalhe mais impressionante, Franklin fez coisas desse nível ainda jovem, antes mesmo de dominar completamente suas habilidades. Imagina o que ele poderia fazer com um controle total. Do outro lado, temos Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. No CM, vimos a ascensão dela em WandaVision, e o auge destrutivo em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Wanda não é apenas uma usuária de magia, ela é a encarnação da magia do caos. Uma energia primitiva capaz de corromper, alterar e até apagar realidades. Nos quadrinhos, esse poder foi tão longe que ela simplesmente disse a frase "chega de mutantes" e alterou toda a existência da espécie mutante, reduzindo milhões apenas a algumas centenas. No CM, vimos que Wanda sozinha foi capaz de enfrentar todo o exército de Kamar-Taj, derrotar praticamente sem esforço o Doutor Estranho e até reescrever a cidade de Westview inteira, aprisionando pessoas em uma ilusão completa e funcional. Se Franklin é um arquiteto de realidades, Wanda é a força bruta da distorção da realidade. Onde ele constrói, ela deforma. Onde ele cria novas regras, ela quebra as já existentes. Aqui entra a questão polêmica. Quem seria mais poderoso, Frank Richards ou a Feiticeira Escarlate? Nos quadrinhos, Franklin já demonstrou feitos em escala universal. Ele não apenas manipula a realidade, ele gera novos universos inteiros. Wanda, por mais destrutiva e impressionante que seja, sempre esteve mais limitada a alterar realidades existentes. E muitas vezes paga um preço emocional e físico por isso. Já Franklin, mesmo quando criança, operava quase sem esforço. O nível dele é tão alto que alguns personagens cósmicos chegam a temê-lo, algo que raramente vemos acontecer com Wanda. Mas é claro, no CM essa comparação ainda é nebulosa. Wanda já foi explorada ao máximo, culminando sua morte no fim do Multiverso da Loucura. Franklin, por sua vez, sequer teve sua estreia. Tudo o que temos é potencial, mas se os roteiristas decidirem ser fiéis aos quadrinhos, podemos esperar alguém quase inalcançável em termos de poder. Com a morte de Wanda confirmada no CM, a disputa entre esses dois titãs pode nem acontecer. Mas isso não tira o peso da questão. Até onde o CM terá coragem de levar Frank Richards? Se ele for retratado próximo ao nível dos quadrinhos, Franklin pode facilmente ocupar o espaço de entidades cósmicas, como o Tribunal Vivo ou Eternidade. Franklin pode ser aquele personagem capaz de mexer com toda a estrutura do multiverso, talvez até mesmo se tornando um pilar central das futuras sagas da Marvel. Por outro lado, nunca podemos descartar totalmente a Feiticeira Escarlate. Afinal, no mundo dos quadrinhos, especialmente no CM, a morte raramente é definitiva. Se Wanda voltar em algum momento, ainda mais poderosa, a rivalidade entre os dois pode se tornar um dos maiores embates da história da Marvel. E aí, me conta, quem você acha que é o mais poderoso? Numa batalha, quem ganha? Claro, com Frank adulto, porque criança não dá. Comente e não se esqueça,
se inscreva ativando o sininho. Assim você ficará por dentro do CM. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!